Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série A Incapacidade do Senhor Carlos Ninguém. Antes de mais nada, eu quero invocar a Santíssima Virgem Maria, o Padre Pio de Pietrelcina e o abençoado Dan Scott, para que roguem a Deus a fim de que nenhuma injustiça seja cometida nesta série de vídeos, beleza? A gente vai analisar hoje um videozinho que o senhor Carlos Ninguém fez sobre a teoria dos 4 discursos, que nos é apresentada pelo professor Olavo de Carvalho. Foi este vídeo que me chamou a atenção para os últimos feitos, os feitos mais recentes do senhor Carlos Ninguém. Eu respondi neste vídeo ao senhor Carlos Ninguém e minha resposta foi bem direta, né? Olha, o senhor errou nisso aqui e nisso aqui. E a reação que ele teve à minha resposta foi, assim, uma coisa extremamente inesperada, porque eu respondi apenas os argumentos dados e mostrei onde ele estava errado. Mas a reação dele, assim, foi extremamente pueril. Posso até mostrar depois os prints, eu tirei print dessa resposta, não estava esperando, foi extremamente respeitoso, inclusive. Mas as respostas que ele me deu, assim, jogaram por terra todo o respeito que eu imaginava que ele merecia, né? Enfim, vou dar play aqui. Um videozinho onde ele fala sobre uma adaptação do Trivium, né? Um negócio meio, por assim dizer, anacrônico, porque não vou tratar deste tema neste vídeo. O meu tema aqui é a teoria dos 4 discursos. Então vamos falar disso. Talvez eu possa falar desse anacronismo do senhor Carlos Ninguém a respeito do Trivium Quadrivium em um outro vídeo, tá bom? Então eu vou dar play aqui. São mais ou menos ali os últimos 5, 6 minutos deste vídeo. Vamos lá. Deste vídeo. Mas há a segunda parte, em que eu falo dos 4 discursos. Os 4 discursos são uma teoria, a teoria dos 4 discursos era uma teoria de Olavo de Carvalho. Já começa estranho, porque ele fala que os 4 discursos são, e depois ele fala era. Essa palavra era me deixou um pouco intrigado. Dá a ideia de que... Tá, é uma especulação aqui, tá? Dá a ideia de que ele está tentando superar, né, a teoria dos 4 discursos. Na verdade, essa teoria é uma dedução que o Olavo faz acerca da estrutura do órgão aristotélico, né? Então seria a teoria de Aristóteles, que o Olavo de Carvalho ele percebeu essa estrutura enquanto estudava o órgão, e ele percebeu que o próprio Santo Tomás de Aquino tinha entendido as coisas deste jeito, que o Olavo expõe de maneira mais evidente pra gente, né? Então vamos continuar aqui. Só essa palavra era já dá uma ideia meio estranha, mas é isso, é a estrutura do órgão aristotélico. Tranquilo? Vamos lá. No livro em que trata dessa teoria, ele diz que há 4 discursos. Primeiro, o mito poético. Esse erro aí também é esquisito. Não é o mito poético, não é o discurso mito poético, né? É o discurso poético apenas, poético, né? Olavo entende essa palavra no sentido aristotélico da palavra poética. Poética em Aristóteles vai dizer criação, né? A criação humana, tipo, no sentido de criação imaginativa. O primeiro discurso é isso, ele é o discurso da criação imaginativa. Vai entrar tudo aí, praticamente. Vai entrar a poesia, vai entrar a épica, vai entrar a literatura que a gente tem hoje, né? Os romances, vai entrar tudo que é imaginativo, os nossos filmes, tudo aquilo que o ser humano cria imitando, né, as coisas da nossa realidade, né? Todo o discurso imaginativo. E aí ele já comete a primeira confusão, né, no próprio termo, entende? O próprio termo poética ele não entende
de acordo com o sentido aristotélico. O próprio termo poético já é pervertido pelo senhor Carlos Ninguém. Mas vamos lá. Segundo, o retórico. Terceiro, o dialético ou tópico. E quarto, a lógica. Padece gravemente dois defeitos esse sistema de Olavo de Carvalho. Veja, sua preocupação, sejamos justos, não é a preocupação do trível, do sextível, ou do quadrível, ou daquilo que eu digo que o substitui. Aliás, diga-se que trível, o sextível e esta substituição do quadrível dou inteiramente durante 5 anos na escola tomista. Mas voltando ao Olavo de Carvalho, ele padece dois graves defeitos. Por quê? Ele não quer propor um método de educação, ele quer tratar teórica. Bom, no livro ele não está propondo um método de educação, mas se você ler com atenção e compreender, né, compreender o que ele está explicando, né, a teoria dos 4 discursos, você vai perceber que essa estrutura que o Olavo expõe para a gente, aristotélica, ela pode gerar uma pedagogia, ela pode gerar um método pedagógico, e o Olavo vai fazer um pouco mais à frente, depois de expor a teoria, ele vai fazer uma análise da história da cultura. É onde o senhor Carlos Ninguém pega o termo mito poético e confunde com o discurso poético, entende? Ele mistura, ele não compreende a própria estrutura de um livretinho, cara, de, sei lá, 50 páginas, 100 páginas no máximo. Ele não entendeu a estrutura do livro, né? Ele confunde a análise da história da cultura, né, onde o Olavo usa o termo mito poético, com a exposição da teoria. Ele confunde as duas coisas e não consegue compreender a estrutura da exposição de um livretinho. Mas vamos lá. O discurso humano, tá? E o divide em 4 partes. A primeira falha é que deveria ser, antes de mais nada, 5. Tá? Acompanhando a sua mesma classificação: mito, poética, retórica, dialética, lógica e ciência. Aí ele repete, né, o mito poético está errado, é o discurso poético, simplesmente poético. O mito poético vai sim enquadrar no discurso poético. O mito poético também é um discurso que é criado com base no universo de possibilidades humanas, né? Então é um discurso imaginativo, entende? Aí ele tenta expandir, né, a teoria. Só que está errado também. Pode, como eu falei, os 4 discursos que o Olavo expõe são os pontos onde o discurso humano ele mais se diferencia, né, cara? São os 4 pontos onde ele se diferencia, o que você pode comparar com os 4 pontos cardeais, né? Então existem os 4 pontos cardeais, mas existe ali o noroeste, existe o sudoeste, enfim. O discurso ele vai ter essas mesclas, né? Então existem outros discursos, mas os únicos pontos onde o discurso humano mais vão se diferenciar, onde você vai perceber a maior diferença, são esses 4. Entende? Então, e aí ele vai dar, né? Ele vai dar o 5º discurso, seria o discurso ciência, né? Que é mais outro nonsense. Vou dar adiantar um pouco mais o vídeo aqui. O que é óbvio. Ou seja, é o discurso que vai da física de Aristóteles à metafísica. Voltar um pouco. O que é óbvio. A classificação: mito, poética, retórica, dialética, lógica e ciência. Ó, o 5º discurso, segundo o senhor Carlos Ninguém, puta que pariu. O 5º discurso é o discurso ciência, só que ciência não é um discurso, ciência é objeto de discurso. Quando a gente fala de discurso, a gente tem que pensar em 2 vias, como eu falei no vídeo anterior que eu postei, né? Uma contribuição da teoria dos 4 discursos. A gente tem que pensar em 2 vias. O discurso a gente pensa pelo lado do emissor e o lado do receptor do discurso. Então a gente pensa em 2 vias. Ciência, a gente expõe, é uma coisa que a gente quer expor e que a gente quer adquirir, né? Então a ciência ela vai ser exposta pelos 4 discursos. Por exemplo, deixa eu pegar aqui. Vai ficar bem claro. Por exemplo, você pega uma ciência, que é a geometria, né? Você pega ali os elementos de Euclides, né? Você pode expor tal qual exposto em Euclides, que é de maneira analítica, né? Você pode expor também de maneira dialética, que é o que o Aristóteles faz quase sempre, né? Raramente ele vai fazer a exposição analítica. Então você pode fazer a exposição dialética também.
você pode fazer uma exposição meramente retórica, né? Você pode pegar aquelas verdades que são daquela ciência e fazer uma exposição retórica delas. E você pode pegar, por exemplo, a exposição dos elementos de Euclides e transformar num poema. Você pode transformar num filme. Você pode expor a verdade pelos 4 modos, pô. Então a ciência, ela é um objeto do discurso, ela não é um discurso em si, não faz sentido, não faz um mínimo sentido. É uma puerilidade, assim, absurda do que ele tá falando aí, é ridículo, entendeu? Aí vamos continuar. O que é óbvio. Ou seja, Não tem obviedade, cara, não faz sentido o que ele tá falando. É o discurso que vai da física de Aristóteles à metafísica. Não faz sentido. Não faz sentido. Ele não entendeu o que está sendo dito. Ó, essa teoria dos 4 discursos, você expõe ela em um parágrafo. Um parágrafo. O Olavo de Carvalho, ele vai dizer assim. Ela é tão simples que você consegue expor por um parágrafo. Ele vai dizer assim, ó, o discurso humano, e aqui já tem a primeira distinção, né? O discurso humano é uma potência única, ou seja, é uma potência única o discurso humano, tem uma unidade, né? O discurso humano é parte de uma unidade, e essa unidade você pode expor de 4 maneiras distintas. O discurso humano é uma potência única que se atualiza, ou seja, vem ao ato, né? Ela sai da potência e passa ao ato de 4 maneiras distintas. Aí, a maneira 1, a maneira poética, maneira 2, retórica, maneira 3, dialética, maneira 4, analítica. Percebe? Então existem 4 modos que a ciência, que está ali numa potência única, vai se atualizar. Então o objetivo do discurso é transmitir uma ciência, né, vendo pelo lado do emissor, e pelo lado do receptor é receber uma ciência, entender aquilo que está sendo falado. Então não faz nenhum sentido dizer que o 5º discurso é o discurso ciência. Nenhum sentido, não faz um mínimo sentido. É assim, um entendimento infantil, de criança, assim, que... Cara, tem uma aula do professor Olavo que falando da teoria dos 4 discursos, na qual um garoto de 18 anos, salvo engano, é mais ou menos isso, 18 anos, 19, alguma coisa assim, cara, ele faz umas objeções muito superiores a isso que o senhor Carlos ninguém entendeu da teoria. Ou seja, o senhor Carlos ninguém não entendeu nada. Mas vamos continuar aqui no vídeo. Ele não se confunde com a lógica, senão que a lógica é propedêutica a ele. Deixa eu voltar um pouco. Ele não se confunde, ou seja, ganhando a sua mesma classificação, mito-poética, retórica, dialética, lógica e ciência. O que é óbvio. Ou seja, é o discurso que vai da física de Aristóteles à metafísica. Ele não se confunde com a lógica, senão que a lógica é... A física de Aristóteles expõe quase que exclusivamente, né, na sua maior parte, dialeticamente. Pouquíssimas coisinhas o Aristóteles vai expor ali analiticamente, pouquíssimas coisinhas. E algumas outras coisas ele vai expor retoricamente e algumas outras coisas ele vai expor, né, poeticamente. Então, o conhecimento que Aristóteles tem da física, da metafísica ou de qualquer outra coisa, ele vai expor desses quatro modos, dessas 4 maneiras. E a que ele mais utiliza, né, a que ele mais usa para fazer a exposição daquelas ciências que ele conhece é a maneira dialética. Não faz sentido, ele não compreendeu o que está sendo dito. Mas eu vou continuar para expor um pouco mais da confusão do senhor Carlos Ninguém, graças à sua incapacidade. Vamos continuar. É propedêutica a ele. Esse é o primeiro defeito. Não é defeito. E o segundo é grave. Ele criou um defeito, que é o defeito dele, o defeito do entendimento do juízo que o senhor Carlos Ninguém faz da teoria, né, e ele está atribuindo ao Olavo de Carvalho. É ridículo, velho. Isso é hiper grave. No discurso que ele intitula Mito Poético, que não é isso, ele usa a palavra poético, é o discurso poético, tá? Mito poético é quando o senhor Carlos Ninguém confunde a exposição da análise da história da cultura com a exposição da teoria dos 4 discursos em si. Ele faz essa confusão por falta de entendimento e utiliza essa palavra várias vezes, não é um erro. Obviamente ele está lendo em todos os vídeos, quase todos os vídeos do senhor Carlos Ninguém ele está lendo, né? Você pode
observar nos olhos dele que ele está lendo as coisas. Ele preparou de antemão e ali ele só vai lendo, inserindo um comentário ou outro, mas é quase literal ali, é tudo lido. Aristóteles nunca chamou tal. Ele diz que esta divisão é aristotélica, mas Aristóteles jamais a deu mito-poética, jamais. Ele não dá esse mito poético, ele é o poético. Porque Aristóteles distinguia perfeitamente, por um lado, a poética, do outro, a mitologia. Né? Cara, a própria palavra poética quer dizer isso, né? Aquilo que os seres humanos criam, né? E nesse sentido de imaginativamente. Né? Então, a poética, o mito poético se enquadra dentro da poética, porque é um discurso, é uma coisa que os seres humanos imaginaram. Né? Então vamos continuar. Imaginaram por mímese, né? Por imitação das coisas da nossa realidade. A mitologia era uma pré-ciência, era uma pré-teologia para Aristóteles. Tá? Sim, mas pré-ciência, tranquilo. Mas a mitologia passa algumas verdades. Né? A verdade ela vai ser passada dos 4 modos. Não quer dizer que a verdade deixa de ser menos verdade quando transmitida por meio de um poema, entende? Você consegue, por exemplo, Platão, ele vai transmitir verdades por meio do mito. A verdade, ela pode ser exposta perfeitamente, dependendo da qualidade da emissão e da qualidade do receptor, daquela mensagem. Ela pode ser exposta perfeitamente por meio de um mito. Então, a teoria dos 4 discursos, ela gera uma gradação, mas uma gradação de credibilidade, não uma gradação de qualidade da verdade. Gradação de credibilidade. Por quê? Porque é mais difícil você expor com acuidade uma verdade poeticamente do que você expor essa verdade de maneira analítica ou de maneira dialética. Percebe? Então, ele inverte aí, ele pega a gradação de credibilidade e transforma numa gradação de qualidade. Né? Então, que absurdo estar expondo uma verdade por meio poético. Né? Ou seja, ele inverte, ele troca a gradação. Ele não entende o que está sendo dito ali. Ele jamais fazia isso. Mas o principal problema do mito poético é que Olavo de Carvalho incluía nela, neste discurso mito poético, a religião. Eu estava numa aula sua. Cara, não é problema incluir a religião no poético, não é mito poético, tá? Não é problema. A verdade, ela passa de maneira sem perdas por esses 4 modos. Você fazer uma exposição poética, você não diminui o valor da verdade que você está expondo ali. Né? A dificuldade é só de transmissão, porque é muito mais difícil o receptor da mensagem entendê-la perfeitamente, tal qual o autor quis expor aquela verdade, do que essa verdade ser transmitida analiticamente. Né? Então, não tem perda de qualidade da verdade. Então, a religião ela é passada por esses 4 modos também. Tanto poeticamente, ou seja, por uma construção imaginativa, por um mito, ou por, sei lá, um romance, ou por um filme. Então, a verdade ela vai ser exposta do mesmo jeito. E se o receptor tiver o devido, como é que eu posso dizer? Se ele tiver o devido preparo, ele vai compreender perfeitamente e aquela verdade vai ter a mesma validade, tal qual se fosse exposta por, sei lá, analiticamente. Então não é uma gradação de qualidade da verdade, é uma gradação de credibilidade. Né? Quando você lê um poema, você tem que você tem que ter um pouco mais de disposição para pensar sobre muitas outras coisas do que o esforço que você precisa para entender uma coisa analítica. Né? Você tem que estar um pouco mais aberto às possibilidades do que deveria estar numa exposição analítica. Ano 2000, salvo engano, na antiga faculdade da cidade, na Lagoa, no Rio de Janeiro, e ele explicou sua teoria dos 4 discursos nessa aula. Eu lembro-me que lhe perguntei, onde entra a religião? No mito poético? Ele disse... Eu acho difícil
Não estou dizendo que isso não tenha acontecido, pode ter acontecido. Eu acho difícil ele ter dito um mito poético e Olavo ter respondido sem tê-lo corrigido sobre isso, né? Então eu acho muito difícil. Talvez ele tenha, na época, ele tenha dito, onde entra a religião? No poético? E aí o professor Olavo, obviamente, teria respondido sim. Né? Só que a religião você expõe de 4 modos diferentes. Você pode expor a religião analiticamente, conceitos religiosos, ou... É tanto que existem os argumentos lógicos, né? Enfim, você pode expor a religião pelos 4 modos, não tem problema nenhum. Isso não desqualifica em nada a religião, não desqualifica em nada, do mesmo modo que você pode expor uma ciência através dos 4 modos. Não faz sentido esse questionamento sem o caso de ninguém. Vamos continuar. Hesitou por um instante e disse que sim. Ainda os que não acreditam no meu testemunho, procurem sua vasta obra, vasta mais ou menos, porque a maioria da sua vasta obra é de disputa com os comunistas. Reduz. Cara, esses 2 quadrados aqui, os 2 últimos livros brancos, tá vendo ali, ó, livro pra caramba. Esses 2 quadrados ali são todos os livros publicados recentemente do Olavo de Carvalho. São todos, tá? São todos. Só isso aqui já é enorme. Só que aqui, ó, aí não tem, né, os livros que foram publicados das realizações. Dá uns 30, quase 40 volumes de história da filosofia. É a história essencial da filosofia. Dá quase 40 volumes. Né? Então, quase dobraria essa quantidade aqui. Então, o Olavo ele tem 2 coleções que foram de artigos de jornal, e aí tem misto ali, tem de tudo ali. É uma análise filosófica da cultura em geral, então não é só sobre comunismo. O que o Olavo vai falar sobre comunismo é pouquíssimo da obra dele. A obra maior do Olavo vai estar lá no cofre, aí são 585 aulas de 3, 5 horas, 2 horas cada. Então a vastidão da obra do Olavo é enorme. Isso aqui é pouquíssimo. E 2 coleções são mistas, né? 2 coleções são mistas. E uma boa parte ali são de cursos avulsos sobre diversos temas. Então isso é bobagem, ele não sabe do que ele está falando. Ele não faz a menor ideia do que ele está falando, da grandeza do Olavo de Carvalho, cara. Não faz a mínima ideia, Não são obras sobre enfrentamento do comunismo. Cara, que puerilidade, velho. Assim, me dá a entender que ele tem alguma coisa pessoal contra o Olavo. E eu cheguei a esse resultado por algumas histórias que o Olavo conta sobre sua convivência com o seu Carlos Ninguém, né? Vamos continuar. Isso é isso. Mas procure-se em sua obra qualquer negativa disto que eu estou dizendo, ou qualquer coisa que negue o que eu estou dizendo. Eu estou negando o que você está dizendo, cara, aqui. Eu não preciso nem procurar na obra, basta ler um parágrafo, um único parágrafo da teoria dos 4 discursos, que é onde está tudo condensado ali. Vamos continuar. Eu já vou dizer como considero essas coisas. Mas incluir a religião no mito poético, que já está errado aristotelicamente, porque a mitologia, como eu disse, é uma pré-ciência, uma pré-teologia. E aí, novamente, ele insiste no mesmo erro, né? Então não é um erro, não foi um erro acidental, é um erro da essência da ideia que o seu Carlos Ninguém tem sobre os 4 discursos. Né? Achar que o discurso poético é o discurso mito poético, no qual ele confunde ali ideia da qual ele retira confundindo a estrutura do livro. Né? O discurso se chama discurso poético, no sentido de imaginativo, de criação humana. É um discurso que o ser humano cria imaginativamente. Então não é isso que o senhor Carlos Ninguém está dizendo. Continuemos. E não poética, confundir mito com poética, mitologia com poética é um grave erro, mas muito maior. Grave erro que o senhor Carlos Ninguém comete e atribui ao senhor Olavo de Carvalho. Gravíssimo erro. Erro de grau infantil. Acho que nenhuma criança, cara, com 12 anos, se você estudar um pouquinho de cultura, né? Se você tiver um pouquinho de cultura com 12 anos, você não comete esse erro que o senhor Carlos Ninguém cometeu aqui. Prova disso é que um garoto de 18 anos levantou objeções muito melhores do que essas que o senhor Carlos Ninguém levantou aqui. Vamos lá. É confundir religião, sobretudo a verdadeira, com poética. Qual é? Mais uma vez, não tem erro aí, né? Como eu disse,
a religião ela pode ser exposta pelos 4 métodos. E um método não invalida a verdade que é transmitida pelo outro. Então não existe uma gradação de valor, verdade. Existe uma gradação apenas de credibilidade do discurso, né? Significa que o receptor do discurso, quando ele recebe um discurso pela via poética, ele precisa estar mais aberto às possibilidades e fazer uma análise muito mais minuciosa do que quem recebe uma verdade de modo analítico. Só isso. É grau de credibilidade, não grau de valor verdade. Então você falar que uma verdade da religião ser exposta pelo método do discurso poético, você dizer isso não é descredibilizar a religião, nem nenhuma religião, nem a verdadeira. Não é descrédito algum expor nada poeticamente. Significa que o seu Carlos Ninguém, ele tem repulsa pela literatura. Ele repudia a literatura, ele acha que a única coisa que importa, eu estou deduzindo daqui, né? A coisa que mais importa é, por exemplo, a teologia, a exposição teológica. Então, se você escreve um poema para falar sobre as verdades da religião, aquele poema ali não vale de nada. Só que não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Um romance, ele tem um valor. E um valor que pode ser tão grande quanto uma exposição no estilo dos elementos de Euclides. As verdades, elas continuam verdadeiras, não importa por qual discurso elas passem. Então vamos lá. É a diferença. É que o poético é discurso do homem, enquanto a religião é discurso e palavra de Deus. Olha só, já no primeiro parágrafo, no parágrafo que expõe a teoria dos 4 discursos, ela fala, olha, o discurso humano, ele não vai tratar do discurso de Deus, não vai tratar do discurso divino, né? O Deus, ele fala utilizando as palavras humanas, ou seja, ele fala usando o discurso humano, e ele fala de outros modos, né? Ele fala por meio de palavras e ele fala por meio de coisas. Então ela fala, olha, eu não vou tratar do discurso divino aqui, só vou tratar do discurso humano. Então essa objeção já cai só na primeira frase, cara, o negócio já cai. Incluir, pois, a escritura no discurso poético é pelo menos próximo ao sacrílego. Que bobagem! Como eu falei, a escritura, ela não é a não ser que você trate ela de modo geral, né? ela vai ter os 4 discursos dentro dela. Né? Deus vai comunicar a verdade ali por meio dos profetas, por meio dos santos, pelos 4 modos. São os únicos 4 modos que a gente consegue aprender lendo um livro. Ou seja, pelo discurso poético, pelo discurso retórico, pelo discurso dialético e pelo discurso analítico. Vai ter os 4 modos de exposição dentro da Bíblia, né? Não faz sentido essa objeção, a não ser que você troque a gradação de credibilidade por uma gradação de valor, que é o que ele faz, né? Então, o seu Carlos Ninguém dá a entender que ele despreza a literatura, é a coisa menos importante. Ao passo que Santo Tomás de Aquino dedicou muito tempo à poesia, né? O que vai dar a entender aqui que o seu Carlos Ninguém acha que a poesia é só uma perda de tempo, um passatempo, alguma coisa assim. É isso que vai dar a entender, só que não é assim que funciona, pessoal. O discurso poético tem um valor enorme, né? Existem coisas que você não consegue passar analiticamente. Existem coisas que você só vai conseguir passar poeticamente. É por isso que o Platão, várias vezes na sua obra, vai apelar ao mito. Porque é só o mito que vai ter a potência de tocar no ser humano do modo que deveria. E para fazer isso de maneira analítica, ele precisaria fazer uma construção gigantesca. Não é isso. Os 4 discursos não é isso que o seu Carlos Ninguém entendeu. Portanto, repito, há 5 discursos. Não há. Há o discurso poético, hogarático dela, retórico, dialético, lógico, retórico, poético, hogárico. Aí no final ele fala o discurso poético. Realmente, o discurso poético, não o mito poético. Dela, retórico, dialético,
das artes do Belo, ele tem essa expressão, né? Acho que ele escreveu umas coisas sobre isso, eu não li ainda. Mas com base nisso aqui, eu já sei que tem um monte de erro nisso aí. Embora eu possa ter acertado algumas coisas, mas já tem um monte de erro só pelo entendimento da palavra poético. O entendimento dele da palavra poético não é um entendimento aristotélico. O discurso poético é isso, é o discurso da imaginação humana, né? O discurso da criação imaginativa do ser humano. Lógico e científico, são simples. E o científico não existe. Não tem como existir o discurso científico. A ciência, ela é o objeto do discurso, né? A gente quer transmitir uma ciência ou a gente quer aprender uma ciência, né? Tem que pensar nas duas vias aí, senhor Carlos Ninguém, é dialética. Dialeticamente você tem que pensar nas duas vias, não numa só. Esse erro dele, ele é incapaz de dialética. A incapacidade do senhor Carlos Ninguém está nisso, né? Ele é incapaz de dialética. E de modo algum a escritura sagrada pode incluir-se no discurso mito-poético. Pode, se inclui, né? Ela usa o discurso poético, né? De várias maneiras, cara, várias maneiras diferentes. Como diz ali o Northrop Frye, né? A Bíblia, ela tem em si todos os nossos estilos literários, ela carrega ali a semente de todos os nossos estilos literários. A Bíblia, ela é o mito fundador, né? O mito não no sentido de mentira, ela é um mito fundador da nossa civilização e ela carrega todas as sementes das criações literárias do Ocidente. Então, não diminui nada dizer que a Bíblia tem exposições poéticas ali. Nada diminui o valor das verdades que a Bíblia transmite. Então, uma confusão, assim, infantil, de um grau risível, velho. É risível. O cara mostra nisso a sua incapacidade dialética, né? Que é o mínimo necessário para que a pessoa seja um filósofo. Ele não tem essa capacidade, pessoal. Ele não tem. Esse vídeo me chamou a atenção, assim, eu fiquei, poxa, eu já tinha certas desconfianças acerca da capacidade do senhor Carlos Ninguém, mas esse vídeo sobre uma coisa tão simples, né? Essa teoria é tão simples que, cara, é impressionante. Imagine coisas complexas, né? Imagine quando ele fala de Duns Scott, imagine quando ele fala de Mário Ferreira dos Santos, que é uma coisa que ele nunca vai conseguir compreender. Ele tem essa incapacidade dialética e o Mário Ferreira dos Santos é o cara que criou métodos dialéticos. É impressionante, pessoal. Bom, vamos ficar por aqui. Esse vídeo já se estendeu muito. Se você chegou até aqui, eu peço que você, antes de comentar qualquer coisa, veja os primeiros vídeos da série, né? E até o próximo vídeo. Valeu, até mais.